Olá, tudo bem? Espero que sim. Para você, o que é melhor, plantar ou colher? Há quem diga que colher é muito melhor, pois a satisfação do resultado realmente é inevitável e muito maior, com certeza. Porém, entender o princípio da semeadura, entender o princípio que o resultado da colheita nada mais é do que a dedicação de uma semeadura, é vital para a nossa vida. Porque se a gente não entender que não existe colheita sem que antes haja uma semeadura, é o mesmo que nós evitarmos os resultados que isso pode proporcionar. Ou então atribuir os resultados ao acaso, atribuir os resultados à sorte, como muitos pensam. Porém, a colheita é um resultado da semeadura, da dedicação, daquilo que você planta, daquilo que você se dedica a fazer para colher lá na frente. Então, muitas pessoas desanimam justamente porque não entendem o princípio da semeadura. Eu diria que esse é um dos mais importantes princípios que regem a nossa vida, porque ele se aplica a todas as áreas da nossa vida, seja ela familiar, financeira, no trabalho, tá? Seja na sua profissão. Tudo que você quer alcançar, tudo que você quer ver um resultado, parte de uma semeadura. Não é obra do acaso, não é obra da sorte, não é obra de um conjunto de ações aleatórias, mas sim de um resultado proveniente da sua semeadura. Pois você com certeza já ouviu que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, a lei da semeadura ela é um dos mais importantes princípios que nos regem. E nós precisamos entender de forma muito específica o que isso significa. Então, eu quero te fazer entender, quero te levar a entender um pouco sobre este valioso princípio. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não há como você plantar um determinado tipo de semente e querer colher outro. Ninguém planta abacaxi para colher uva. Ninguém planta uva para colher morango. A sua colheita ela vai ser sempre o resultado do tipo da semente que você usa. Então, semear é opcional, você pode escolher semear ou não, mas você não pode escolher, sabe, o que você vai colher. Se você semeia, com certeza haverá uma colheita, mas se você não semeia, não haverá uma colheita. Então, a atitude, a decisão de semear, ela está nas suas mãos, mas a de colher vai ser sempre o resultado daquilo que você faz. Então, a semeadura é opcional, porém a colheita ela é obrigatória. A outra coisa que eu quero que você entenda é que para semear, nós precisamos entender a qualidade da semente e do solo. Precisamos nos preocupar com a qualidade da semente e do solo. Provérbios capítulo 22, verso 8 diz o seguinte: quem semeia injustiça, colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. Porém, no capítulo 11, do verso 18 de Provérbios, ele vai dizer que o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Então, o tipo da semente revelará o tipo da colheita. Então, você precisa entender que a qualidade da semente em que você se propõe a semear, ela vai determinar o tipo da colheita que você vai ter. E outra coisa é que o solo em que você planta também vai determinar o resultado. A qualidade da colheita é sempre proporcional à qualidade da semente e do solo. Jesus ele fala lá em Mateus no capítulo 13 sobre a parábola do semeador. E na parábola do semeador ele fala que várias sementes foram lançadas em determinados tipos de solo. E em muitos solos a semente ela não prosperou porque ele era um solo inadequado àquela semente. O fato de plantar não significa que você obrigatoriamente vai colher se o solo não for compatível com aquilo que você quer semear. Então você não pode desperdiçar suas sementes. Você não pode plantar suas sementes em qualquer solo. Você precisa entender a qualidade da semente, mas você também precisa entender a qualidade do solo. Jesus fala que sementes caíram, na pedra, sementes caíram na beira do caminho, sementes caíram em meio aos espinhos, foram sementes que foram abortadas do seu processo de multiplicação. Mas a semente que caiu no bom solo, essa deu fruto, essa multiplicou, essa, correspondeu com o seu potencial. Toda semente tem um potencial, desde que nós venhamos a dedicar o solo, a plantá-la num solo fértil, num solo correto. Existem, por exemplo, dentro da nossa geografia, determinados tipos de frutas
que elas se adaptam, elas têm um melhor resultado em determinadas regiões por conta do solo. Então, frutas que dão, por exemplo, na região sul, elas não são bem, adaptadas à região nordeste e por aí vai. Então você precisa saber e ter a ciência de que suas sementes não podem ser plantadas de qualquer forma. Você não pode plantar suas emoções, em solos ou pessoas que não vão promover nessas sementes, a sua multiplicação, o seu crescimento. Você não pode investir suas finanças, seu dinheiro, seus recursos em coisas que não vão trazer sobre a sua vida resultados. Você precisa plantar suas sementes em solos que vão sim trazer sobre a sua vida um resultado. A outra coisa que eu quero que você entenda é que semear é uma atitude, colher é uma consequência. Em Eclesiastes 11:4 diz que quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca colherá. Nunca colheremos se não plantarmos. Então, nada cai do céu se na terra não for gerado. Se nós não gerarmos, seja por meio da oração, seja por meio de uma atitude, seja por meio de uma palavra, seja por meio de um recurso, seja por meio de uma emoção, tudo que você quer colher, você precisa plantar. Então, a atitude de plantar, ela precisa estar no seu coração, para que a consequência da colheita venha sobre a sua vida. Lá no Salmo 126, versículo 5, diz que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Então, a semeadura não parte de uma capacidade sua, de uma perfeição, mas de uma necessidade de se plantar. Então, o salmista está dizendo que mesmo em meio a lágrimas, na tristeza, nós precisamos plantar, porque plantando nós vamos colher. Então, a semear é uma atitude, porém a colheita é uma consequência. Então, entenda que a importância da semeadura vai gerar na sua vida, resultados. O que você quer colher daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, para a vida toda, para a eternidade? Vai ser um resultado, vai ser sempre proporcional àquilo que você tem plantado hoje, semeado hoje, ok? Porque a colheita é sempre proporcional à semeadura. Esse é o 4º ponto. A colheita é sempre proporcional à semeadura. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, a Bíblia diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Há pessoas que querem grandes colheitas, mas não estão dispostas a fazerem grandes semeaduras. Entenda que o poder de uma semente, ela é talvez o maior meio de prosperidade que possa existir na existência. Imagine que uma única semente, ela pode produzir milhares de outras sementes. Imagine comigo aqui agora uma pequena semente de milho. Ao ser plantada, ela vai gerar um pé de milho, e esse pé de milho vão gerar espigas de milho, e cada espiga de milho vão ter dezenas ou centenas de outras sementes. Olha o poder de que uma semente pode produzir. Imagine muitas. Então, a sua semeadura vai determinar o potencial da sua colheita, pois o que semeia pouco, pouco colherá, mas o que semeia com abundância também colherá. Então, a sua colheita é sempre proporcional à sua semeadura. E por último, existe um tempo certo para a colheita. Há muitos que querem plantar hoje e colher amanhã. Há muitos que querem plantar hoje e colher semana que vem. Mas existe um tempo para cada tipo de semente. A jabuticaba, por exemplo, ela leva em média 15 anos para dar seus primeiros frutos. Mas ela produz em grande escala. Mas há um tempo determinado. Quem às vezes esmorece na plantação, na semeadura, não colhe os seus frutos. Gálatas capítulo 6, verso 9, nos revela uma grande atitude que precisamos ter no processo da semeadura. Que diz lá, Gálatas 6, verso 9, diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos a colheita de bênçãos, se não desanimarmos. Então, o desânimo tem impedido que muitas pessoas colham as sementes que elas plantaram no passado. Há muitas coisas que talvez você plantou lá atrás e porque você desanimou no caminho, você ainda não colheu. E muitos estão achando que, não é para mim, eu não mereço. É porque talvez você perdeu uma característica que chama-se paciência, longanimidade, de esperar o tempo certo da colheita. Então, ou seja, perseverar
é uma atitude que precisa existir no coração daqueles que semeiam, daqueles que querem colher lá na frente. Você precisa semear crendo que a semente ela tem um potencial para dar resultados e você precisa esperar o seu tempo. Aquilo que você quer colher lá na frente, ela tem um tempo determinado para que a semente, lá no ambiente onde você não vê, lá no solo, lá debaixo da terra onde você não vê, é ali que ela começa o seu processo de transformação. E ali ela vai romper com a casca, ali ela vai começar a gerar raízes, para que então ela possa romper o solo e então crescer de forma vertical. Então você precisa entender que há um tempo certo. Você não pode viver, sabe, num afã dessa geração tão imediatista, achando que as coisas eram para ontem. Mas o tempo para que a semente ela possa germinar e dar o seu resultado precisa ser, sabe, com paciência, precisa ser esperado, porque com certeza ela vai dar resultado. Então, não se canse de fazer o bem. Não se canse de plantar aquilo que você quer colher. E com paciência, espera no Senhor, confia no Senhor, porque Deus ele é fiel, Deus não tarda, Deus não falha. E quando nós entendemos os princípios que a semeadura ela nos proporciona, então nós vamos colher os frutos desta bênção. Então, pega essa semente de sabedoria e começa hoje a colocar em prática. Ok? E então, com certeza, você vai viver uma prosperidade de vida em todas as áreas do seu ser. Amém? Que Deus te abençoe.